Aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar a leitura do segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. A gente vai começar com a leitura do capítulo 1. E antes eu gostaria de dar apenas algumas informações, situar vocês sobre o que o livro vai falar. Antes da gente começar a leitura do capítulo, vou pegar algumas coisas importantes e falar brevemente com vocês sobre isso. Gente, a palavra êxodo significa saída, significa partida, e é exatamente sobre isso que esse livro fala, né? Ele nos traz o relato da libertação, da saída do povo de Deus, do povo de Israel, do cativeiro egípcio, como também a sua preparação para herdar a terra prometida, como o Senhor havia falado para Abraão. Esse livro, assim como o livro de Gênesis e como os outros três livros, né, Levíticos, Números e Deuteronômios, eles foram escritos por Moisés e é fato que a maioria dos estudiosos concordam que os 5 primeiros livros, o chamado Pentateuco, Torá e Lei, eles são considerados uma unidade, um único livro, não havendo divisão entre eles. Como eu já havia dito para vocês, né, a divisão dos livros, dos capítulos e dos versículos, eles foram introduzidos na Bíblia para facilitar a leitura, para facilitar a nossa leitura e os nossos estudos. Então, uma coisa muito interessante é que no hebraico, no texto original, o nome não é Êxodo, o nome é e estes são os nomes, que a gente vai ver que é realmente a primeira frase do começo do livro de Gênesis, do primeiro, não é nem o primeiro versículo, é a primeira frase do livro. E essa junção E, a gente consegue claramente ver que é uma conexão do primeiro livro com o segundo livro. E uma coisa muito, muito importante é que a gente consegue fazer uma ligação deste livro com a redenção de Cristo, onde nós estamos no Egito, né, aqui representados pelo mundo, e nós estamos presos, estamos escravizados pelo pecado, mas um dia nós seremos libertos, nós seremos tirados daqui pelo nosso Salvador, pelo nosso Libertador Jesus Cristo, e a gente vai ser levado para a Terra Prometida, para que é a Jerusalém Celeste. Então, gente, essa é a nossa promessa de que a gente não vai ficar para sempre nesse mundo, que algum dia Cristo vai voltar para nos salvar, para nos levar para a Jerusalém Celeste, tá bom? Então, vamos começar a leitura do capítulo 1 de Êxodo. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Então a gente vê que o texto começa falando sobre como os hebreus foram parar no Egito. Como a gente vê que Moisés, né, o escritor do livro, ele recorda eventos do livro de Gênesis, conectando assim as duas histórias. E a gente vê uma pequena descrição aqui dos filhos de Jacó, como sendo o nome das tribos, né, de Israel, e como sendo os cabeças das famílias, os patriarcas. E então entraram ele e todas as suas famílias, e esse dava um total de 70 pessoas. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, como a gente já havia visto lá em Gênesis 50, no final do capítulo, que José havia morrido, aqui é falado novamente, e esse versículo é colocado aqui para como uma afirmação de que passou muito, muito tempo que José morreu, né? O governador do Egito, aquele que salvou o mundo antigo da fome, que Deus revelando para eles a interpretação dos sonhos de Faraó, ele saberia que haveria 7 anos de fome e com isso ele conseguiu administrar e organizar os mantimentos e os alimentos para que não faltasse comida nem para o Egito e nem para as nações vizinhas que comprariam alimentos do Egito. Então a gente vê que esse José faleceu, todos os seus irmãos, o faraó, todo mundo que estava naquela geração. Então se passou vários e vários e vários anos até que chegasse o tempo de que Moisés nasceria. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles.
Então, gente, isso aqui é tremendo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu realmente vi Deus aqui cuidando do seu povo, que ele estava realmente fazendo com que 70 pessoas virassem uma nação muito grande, uma nação que se multiplicou, que aumentou e que realmente virou uma nação. E vale lembrar aqui que os israelitas eles estavam na terra de Gósen, na terra de Ramsés, que era a terra mais produtiva, né? Que era a melhor terra do Egito. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então a gente vê que se levantou um novo faraó, um novo rei, que ele e não era mais aquele faraó que conhecia José, que tinha José como um pai dele, que pedia e ouvia os conselhos de José. Era um novo faraó que nem conhecia José e nem conhecia os seus feitos. Esse faraó disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Gente, eu vejo esse versículo realmente como uma desculpa para fazer mal para um povo, para destruir, para tentar enfraquecer um povo. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem e seja o caso que vinde guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiro, Pitom e Ramsés. Gente, essas cidades eram cidades próximas ao delta do rio Nilo, e elas eram usadas para estocar suprimentos militares e agrícolas. Gente, uma coisa interessante aqui é que se a gente parar para pensar, os descendentes de Jacó, eles vieram para o Egito, né, como convidados de honra, e agora eles são tratados como escravos, são oprimidos e forçados a fazer trabalhos escravos. E aqui, gente, a gente consegue ver que esse imenso número de israelitas, a gente consegue ter a ideia do tanto de gente que era, que até assustou o faraó. E a gente consegue ver que esse faraó ficou com medo e ele começou a ver esse tanto de israelita com suspeita de que se houvesse uma guerra eles se levantariam contra os egípcios. Então a gente consegue ver que não tinha mais nenhuma memória e nenhuma apreciação pelo que José havia feito, né? Então tudo isso já havia se perdido. E a gente vai ver que foram 3 tentativas de enfraquecer o povo de Deus. Uma foi essa, né? Jogar trabalho escravo para eles, para ver se eles não se multiplicassem. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, né, na construção, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então a gente vê eles perseguindo, eles maltratando os israelitas, mas nem assim cessava essa multiplicação deles. E a gente vai ver que sempre foi assim, a gente consegue ver isso. Perseguição é igual crescimento, a gente consegue ver isso na história da igreja, que ela foi muito perseguida nos primeiros séculos, mas isso só dava força para ela e só fazia ela aumentar e crescer muito. Então essa aqui foi a primeira tentativa de enfraquecer o povo de Israel, que a gente viu que não deu certo. Gente, uma curiosidade que eu quero falar aqui para vocês é que no versículo 14 fala sobre amargar a vida. Isso aqui a gente vai ver quando Deus for instituir a Páscoa, ele vai falar para o seu povo para comer ervas amargas. E essas ervas eram para eles lembrarem para eles comerem essas ervas amargas e eles lembrarem o que eles passaram, o que eles sofreram no Egito, tá bom? O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá. Gente, aqui é falado 2 parteiras, mas provavelmente elas eram líderes de um grupo muito maior, porque como a gente viu,
a população dos israelitas era muito, muito grande. E dizendo, então o faraó disse para essas parteiras: quando servides de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai, mas se for filha, que viva. Então a gente vai ver que essa segunda tentativa é que se fosse menino, os recém-nascidos dos filhos dos israelitas era para matar, mas se fosse menina podia viver. Então a gente vai ver, a gente consegue claramente lembrar sobre isso quando Herodes mandou destruir os recém-nascidos, né, matar os recém-nascidos meninos também, lá em Belém, tentando também matar Jesus, mas a gente viu que isso também não deu certo. E a gente consegue ver que ninguém consegue impedir os planos de Deus. Então, vamos ver o que as parteiras fizeram. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, a gente viu que elas temeram a Deus, elas não obedeceram à ordem do faraó. E quando elas viam que era menino, elas não o matavam. E aqui, gente, a gente consegue ver um ensino dos apóstolos lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, que ele fala: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente viu elas aqui claramente temendo e obedecendo a Deus do que obedecer ao rei, do que obedecer ao faraó sobre matar esses meninos. E a gente vai ver que elas obedeceram a Deus e elas foram muito, muito abençoadas. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Né? Então elas foram questionadas por que elas não mataram os meninos. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhe chegue a parteira já deram à luz aos seus filhos. Aqui claramente a gente consegue ver Deus nessa situação, que ele fez com que o nascimento das crianças hebreias fosse mais fácil, né? Se tornasse muito mais fácil, que quando chegasse a parteira, o filho já tinha nascido. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então a gente vê que elas foram abençoadas. Eu não sei se elas eram estéreis, se elas eram solteiras ou qualquer coisa assim, mas elas conseguiram constituir família e elas foram muito abençoadas por Deus por ter obedecido, por ter temido a ele. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então a gente aqui, numa atitude realmente desesperada, a gente vê a terceira tentativa do faraó de destruir, de enfraquecer o povo judeu. E a gente vê que ele manda lançarem os recém-nascidos homens no rio Nilo para o povo realmente não ficar forte, né? Então, gente, esse aqui é o final do capítulo 1. A gente consegue ver que a gente vai ver no capítulo 2 o nascimento de Moisés, mas o final desse capítulo é realmente uma preparação para esse cenário, para nos falar do nascimento de Moisés, mas que a gente nunca deve esquecer que tudo estava sob o controle de Deus, tanto a opressão sofrida pelos israelitas, pelos filhos de Israel, como o que o faraó estava fazendo, né? Então Deus estava por trás de tudo, estava com sua mão para realmente mostrar e para realmente para que ele fizesse entender, para que ele mostrasse para o seu povo que ele é o único Deus, que ele é poderoso e que ele pode fazer tudo para o bem dos seus filhos, né? Para depois a gente vai ver que eles vão ser tirados dali e todo o mundo, todo o Egito iria saber que ele era o único Deus, o Deus dos deuses. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo 1, que vocês estejam animados para a leitura dos próximos capítulos. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.